galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio Barros, sou educador de Biologia e Química e hoje estou aqui para dar continuidade ao nosso estudo de Zoologia e para iniciar o nosso debate sobre os vertebrados. Então, se você está estudando do início ao fim e quer aprofundar no reino Animalia, já fica aqui algumas informações importantes, alguns indicativos que você precisa estabelecer para cumprir um estudo rigoroso e profundo e ficar expert no reino Animalia. Pois é, os vertebrados fazem parte de um filo chamado então de cordado. Veja, nos cordados não tem somente vertebrados. Então, por isso, eu vou estar postando um vídeo também sobre cordados. Vocês assistam o vídeo posteriormente, mas hoje, especificamente, nós estamos dando um salto de equinodermatas para o primeiro grupo de vertebrados dentro, obviamente, deste filo chamado cordado, que são os peixes. Então, especificamente, hoje nós vamos estudar então esse grupo extremamente diverso, extremamente importante e que é também a minha especialidade. Eu sou pós-graduado em ictiologia e trabalho então com peixes, especificamente uma espécie chamada de Pancistro sp, que ainda não está sequer descrita, mas nós estamos no caminho taxonômico para descrevê-la e saber tudo sobre esses indivíduos. Então, mas para saber o geral do grupo, para saber quem são os peixes, quais são as suas principais características e como isso pode te ajudar na tua prova e desabar no Enem, fique aqui que nós vamos então aprofundar no conteúdo. Mas para isso, entronize que você vai entrar numa sala de aula, entronize que você vai entrar numa sala de aula, corra lá, pegue seu lápis, sua caneta, seu caderno, sua xícara de café, seu copo com água, já sabe, sente um local confortável que nós vamos aprofundar no conteúdo. E vocês também já sabem, eu falo de Altamira, no estado do Pará, às margens do majestoso rio Xingu, com uma diversidade gigantesca de peixes no meio também da bacia amazônica. Então, galera, já tocou lá no início, vocês já viram lá no início, é assustador. Quem já assistiu esse filme aí, é um filme da década de 70, um clássico do cinema de Steven Spielberg, e ele trata a respeito, obviamente, trazendo elementos de Hollywood, do cinema, especulando muito sobre essa espécie, mas que nos dá um drama brilhante na TV e que nos bota muito medo, que é a respeito dos tubarões, especificamente o tubarão branco tratado neste filme. Tiveram vários tubarões, depois tiveram outros filmes que derivaram parecido, mas o clássico de Steven Spielberg é o melhor, é o fantástico que ficou gravado na história do cinema. Então fique aí com Tubarão Branco. There is a creature alive today who has survived millions of years of evolution without change, without passion, and without logic. It lives to kill. A mindless eating machine. It will attack and devour anything. It is as if God created the devil and gave him jaws. Of Jaws. Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Jaws.
See it before you go swimming. Então, galera, viram aí o Tubarão? Então, o Tubarão de Steven Spielberg é um clássico do cinema e a trilha sonora ficou gravada na nossa mente porque também é uma obra de arte. Então, já assisti várias vezes, vale a pena. Depois que terminar a aula, corra lá, assista esse filme que você não vai se arrepender, ele é muito bom. Mas então, vocês sabiam que o tubarão é um peixe? Mas que nem todos os peixes são parecidos com o tubarão? Pois é, para entender como isso pode impactar a nossa vida, como isso pode cair no Enem, como isso pode cair nas nossas provas, nas nossas avaliações e também para matar a nossa curiosidade a respeito do grupo, vamos dividir na seguinte metodologia. Nós vamos trabalhar, obviamente, igual todos os outros filhos, todos os outros grupos que nós trabalhamos já aqui dentro do Reino Animalia. Nós vamos definir primeiro as características gerais do grupo, gerais dos peixes. Depois nós vamos definir características específicas dentro de cada um dos grupos específicos dos peixes. Então, mas para a gente definir as características gerais, vamos partir então do seguinte pressuposto. Primeiro, os peixes, obviamente aqui eu já tinha dito para vocês anteriormente, eles são os primeiros vertebrados, ou seja, eles possuem a coluna vertebral, eles possuem vértebras. Esses indivíduos também estão classificados dentro do filo cordado. Mas, veja bem, os peixes também estão subdivididos, também têm os seus grupos, dada a sua grande diversidade. Nós vamos ver os dois principais. Então vamos lá. Os peixes, eles, como características gerais, nós podemos dizer que na maioria deles, em geral, esses indivíduos possuem respiração branquial. Ou seja, eles possuem brânquias, né? Que nós chamamos de guelras, as famosas guelras lá, por onde eles conseguem captar, retirar o oxigênio que está dissolvido na água, preso entre as moléculas de H2O, e com isso fazer as suas trocas gasosas. Tanto retirar o oxigênio, quanto depois de metabolizado no processo lá do metabolismo energético, liberar também o gás carbônico na água através das brânquias, que nós popularmente conhecemos como guelras. Então, mas como há uma grande diversidade nesse grupo, eu já falei isso para vocês, né? Os peixes são muito diversos, existem também os peixes pulmonados. Sério, professor? Sério, existem os peixes pulmonados. Uns dois exemplos disso, bem característicos para nós, são os betas, né? Aqueles peixinhos bonitinhos de aquário que ficam às vezes isolados num aquário só e que não precisam da bombinha que está misturando água lá no aquário para que ele possa sobreviver. Mas se você pode reparar, o beta toda hora sobe a superfície, toma um pouco de ar e retorna novamente para dentro da água. O que ele está fazendo? Respirando. Por quê? Porque ele é um peixe pulmonado. Olha só, o pirarucu também tem essa característica. Vez ou outra ele vai lá, sobe, toma ar e volta novamente para dentro da água. Ou seja, esses dois são peixes pulmonados. Mas a maioria dos peixes é branquial, tem respiração branquial, por isso nós colocamos aqui como uma característica ressalva para os peixes pulmonados. Beleza? Uma outra característica importante dos peixes, e olha só, por isso que estou falando aqui, é muita diversidade. Esses indivíduos têm a sua excreção baseada em amônia e ureia. A amônia é muito específica de um grupo de peixes, nós vamos ver isso lá na frente, e a ureia também. Então, o que distingue, inclusive, os dois grupos em questão. Mas lembrem-se disso. Uma outra característica importante também desses indivíduos é que eles possuem a circulação fechada e simples. O que é isso, professor? Possui sistema circulatório, esse indivíduo já tem coração, olha só que interessante. E eles possuem o sistema circulatório fechado e simples. Por quê?
Veja bem, lembra lá dos insetos que a gente trabalhou, que eu dizia para vocês que o sistema circulatório dos insetos era aberto? Pois é, então lá ele não era fechado, ou seja, a hemolinfa, que seria o sangue dos insetos, corre ora por dentro de vasos e depois fora dos vasos. Nos peixes, o sangue só corre por dentro dos vasos, perfeito? Mas tem uma questão. O coração tem somente 2 cavidades, o que faz com que, por exemplo, dentro do coração só circule sangue venoso, que nós chamamos, ou seja, só sangue rico em CO2, com grande quantidade de CO2. Depois esse sangue sai do coração, passa pelas brânquias e lá ele é oxigenado. Daí ele é levado para o restante do corpo, onde há as trocas gasosas para que haja o metabolismo energético. Depois ele retorna novamente para o coração. E quando ele retorna para o coração, ele já retorna venoso novamente. Então ele passa pelo coração para pegar impulso, sai como venoso, entra como venoso, sai como venoso, vai depois novamente para as brânquias, onde é novamente oxigenado e libera o CO2, para refazer o processo circulatório todo novamente. Então, isso caracteriza como uma circulação, um sistema circulatório simples, porque o sangue que passa pelo coração só passa uma vez e ele só passa venoso. No nosso processo, não, é diferente. O sangue sai do coração, vai para o pulmão, do pulmão volta para o coração, depois vai para o restante do corpo. Então, é muito mais complexo e o nosso coração tem 4 cavidades. Os peixes só possuem 2 cavidades no coração. Beleza, galera? Outro detalhe sobre os peixes. Esses indivíduos, eles são o que nós chamamos de ectotérmicos. O que é isso? Eles não conseguem regular no seu metabolismo a sua temperatura corpórea. Ou seja, a sua temperatura corporal depende da temperatura do ambiente. Então, se a temperatura do ambiente está a 25 graus, o corpo desse indivíduo vai estar a 25 graus. Se a água está a 30 graus, o corpo desse peixe está a 30 graus também. Eu lembro de uma vez trabalhando no laboratório e aí conversando com a minha co-orientadora, ela dizia o seguinte: na verdade a gente diagnosticou que os nossos espécimes que estavam ali em experimentação estavam com um certo tipo de bactéria, uma bactéria que demorou para a gente identificar, depois tratar para recomeçar novamente o experimento. Então, e aí, surgiu uma dúvida naquele momento, eu até falei com ela, eu falei, será? Porque toda vez que a gente tem uma infecção bacteriana, a gente tem febre. Então, meus peixes estavam ali todos doentinhos, coitado. Eu olhei para eles com muita pena e falei, será que eles estão com febre? E aí, foi um lapso na minha cabeça e eu perguntei, será que eles estão com febre? E aí eu olhei para ela, ela olhou para mim e nós dois respondemos junto, não. Por que nós falamos isso? Fica a questão. Porque eles são ectotérmicos, ou seja, eles não conseguem regular sua própria temperatura. Então, a temperatura dele estava estabilizada com a temperatura do ambiente. Então, os peixes, olha só, não podem sentir febre, porque a febre é um mecanismo regulado pelo nosso metabolismo para matar possíveis invasores que estão ali, como as bactérias que possam estar nos infectando. Beleza, galera? Entender isso daí? Outra característica importante dos peixes é que eles possuem escamas de várias formas, de vários graus, de vários formatos, que nós vamos ver em cada um dos grupos com algumas curiosidades importantes. E as escamas, bem como o formato do corpo desses indivíduos, promovem a ele uma anatomia hidrodinâmica, ou seja, os peixes têm um formato de torpedo e conseguem então rasgar a água e se locomover no meio hídrico de forma muito fantástica, de forma muito perfeita. Então, esses indivíduos, esse formato que possibilita a ele o deslocamento no meio hídrico, nós chamamos então de hidrodinâmica. É o formato hidrodinâmico desses indivíduos. E
para além disso, se não fosse só o formato hidrodinâmico, já seria brilhante. Esses indivíduos possuem ainda glândulas de muco, que secretam muco para que ele possa deslizar ainda de forma mais perfeita por dentro do ambiente aquático. Tranquilo, galera? E por último, esses indivíduos, ainda com seu formato hidrodinâmico, com as suas glândulas de mucosa, com as suas escamas adaptadas também no formato hidrodinâmico e de diversas formas, eles ainda possuem nadadeiras. E as nadadeiras fazem com que eles consigam se locomover e ter uma habilidade fantástica dentro do meio hídrico. Então, são esses os nossos amigos peixes. Essas são as características gerais desses indivíduos. E para finalizar as características gerais, eu faço duas perguntinhas para vocês. O peixe dorme? Segundo, o peixe bebe água? Essas são dúvidas que aparecem constantemente dos nossos educandos. Primeira questão, o peixe dorme? Dorme e sonha. Meu Deus, professor, mas como assim? Como é que se sabe disso? Então, um estudo publicado sobre um peixe chamado, popularmente conhecido como paulistinha, o peixe mais estudado que nós temos. Ele é muito estudado pela comunidade científica, nós sabemos praticamente quase tudo a respeito desse indivíduo. Inclusive, minha co-orientadora fez também análise espermática, verificando todo o espermograma dele, qual é a motilidade, qual é o vigor, enfim, né, a duração da motilidade desses indivíduos, dos espermas do paulistinha. Agora, imagina, para fazer o processo de retirada, que nós chamamos de extrusão do esperma desses indivíduos. Então, é difícil, né, galera? Mas a gente dá um jeito para tudo na ciência. E demos um jeito, inclusive, para estudar esses indivíduos e verificar se eles dormiam. Comprovamos que dormem e comprovamos também que eles sonham. Olha só que absurdo. Aí vocês me perguntam, professor, e com que sonha um paulistinha? Aí, bicho, aí eu vou ficar devendo para você. Não sei. Não sei o que passa na cabeça de um paulistinha para ele sonhar, mas fica com essa para ti. E por último, ele bebe água? Bebe. Todos os animais precisam beber água e retirar água de algum lugar, né? Os koalas, por exemplo, retiram a água do alimento que eles comem, não bebe água propriamente dito. Os peixes também, no momento em que eles estão fazendo um movimento opercular, eles vão também beber água, tá? E aí essa água então é filtrada depois e é eliminada ou como amônia, que eu tinha falado para vocês no início, ou como ureia. Beleza, galera? Mas então, essas são as características gerais dos peixes e agora nós vamos aprofundar dentro dos dois grupos. Então vamos lá? Quem são os dois grupos? Aprofundando no conteúdo. Então, galera, agora entrando na classificação especificamente dos peixes, vou estabelecer um pouquinho de taxonomia para a gente entender por que nós estamos estudando este grupo e se você caiu de paraquedas agora aqui, você vai entender o porquê dos peixes nesse momento do estudo de zoologia e quais serão os próximos grupos a serem estudados. Então, o último filo que nós estudamos, que encerrou a parte de invertebrados, é o filo dos equinodermatas. Depois de equinodermatas, no processo da filogenética, no processo evolutivo, nós temos então o filo cordado. O filo cordado se divide então em cordados que não são propriamente classificados como vertebrados e os cordados vertebrados. Então, eu dizia no início do vídeo que depois nós vamos ver um vídeo especificamente sobre esses cordados mais primitivos. E nós estamos aprofundando naqueles que são mais importantes nesse momento para o nosso estudo da nossa prova, das nossas avaliações e do Enem, que são, então, os cordados vertebrados. Dentro dos cordados vertebrados, nós temos, então, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, nós vamos estudar tudo isso ainda, tá? Nós estamos, então, no grupo dos peixes.
Os peixes, por sua vez, se dividem em dois grupos principais, que são os agnatos, que é o que nós vamos ver agora, e os gnatostomados. Quem são esses? Nós vamos então ver também posteriormente. Toda essa classificação de agnato, gnatostomado, ele está segundo a classificação derivada da mandíbula. Nós somos gnatostomados. Por quê? Porque nós temos mandíbula. Nós temos uma dentada forte, igual a dentada do tubarão, né? Consegue dar uma mordida forte. Esses indivíduos deste grupo que nós vamos ver agora, eles não possuem mandíbula. Então, eles são chamados de agnatos. São os primeiros vertebrados, cordados aí, vertebrados, os mais primitivos. Aqui dentro desses indivíduos, nós temos lampreias, que são as mais famosas, e as feiticeiras, ou peixe-bruxa também, como é conhecido. Então, vocês vão ver agora aqui, inclusive, a cara de uma lampreia, ver como ela é bizarra e assustadora. Eu sei, eu já vi muitas vezes alguns de vocês chamando o colega ou a colega de lampreia, você vai ver que é um nome muito feio para chamar alguém, porque o bicho é bizarro. Então, melhor seria chamar, menos mal seria chamar de agnato do que de lampreia. Lampreia é muito feio, né? Mas, enfim, então vamos lá verificar quem são esses indivíduos. Então, os primeiros cordados, vertebrados, agnatos, ou seja, sem a mandíbula, lampreias e feiticeira, esses indivíduos possuem o corpo alongado, ou seja, fino e alongado, e não têm o que nós chamamos de nadadeiras laterais, ou seja, a habilidade desses indivíduos dentro, então, do ambiente hídrico é mais reduzida. Depois que vão chegar os peixes com nadadeiras, os gnatostomados, e vão conseguir, então, se dar muito melhor no ambiente hídrico. Perfeito? Então, esses indivíduos têm um corpo alongado, fino, né? E não possuem a nadadeira lateral. Uma outra característica, que é a principal, nós já vimos aqui, eles não possuem mandíbula. São peixes sem mandíbula, com a boca circular. Por isso, também, eles são classificados, então, como ciclostomados. Por quê? Porque eles possuem a boca em formato cíclico, sem a mandíbula. Esses indivíduos, para além de tudo isso, sua estrutura esquelética é a base de cartilagem. Então, eles são cartilaginosos também. Daí aqui, a partir de então, começa uma grande diversidade no grupo. Tem grupos, agrupamentos que são monóicos, ou seja, hermafroditas. Tem agrupamentos que são dioicos, né, que possuem os dois sexos. Mas aqui começa, então, uma diversidade grande. Mas o importante é saber, quando do ponto de vista alimentar, esses indivíduos podem ser carnívoros e podem ser também parasitas. Olha que bizarro. Eles podem, com essa boca circular dele, que está aparecendo aí para você de forma monstruosa, pode se grudar no peixe e com a saliva anticoagulante ele começa então a sugar o sangue então desses peixes, muitas vezes levando esses indivíduos à morte. Então, não brinque com uma lampreia, não brinque com um peixe feiticeiro, não brinque com um agnato, principalmente se ele for parasita, mas carnívoro também é tenso o bagulho, né? Então, cuidado com esses indivíduos, mas sabendo quem são eles dentro da classificação, nós então passamos agora para o próximo grupo. Vamos aprofundar no conteúdo. Então, galera, seguindo na taxonomia, nós temos agora dentro dos peixes, esses que são classificados agora como peixes com mandíbula, os gnatostomados, eles podem ser divididos em dois grupos aqui ainda. E esses dois grupos são importantes. Nós temos os condrictes e os osteíctes. Os condrictes são aqueles que têm o seu esqueleto, a sua estrutura óssea à base de cartilagem, que nós chamamos de peixes cartilaginosos. E os osteíctes
eles são então aqueles que têm o esqueleto à base de uma estrutura óssea. Por isso eles são chamados então de peixes ósseos. Nós vamos ver cada um desses grupos em separados, as suas características principais, quem são os principais indivíduos que estão agrupados aqui e ver como isso pode cair nas nossas avaliações, provas e no Enem. Beleza? Então, para saber desses indivíduos, para conhecer melhor esses dois grupos, vamos aprofundar no conteúdo. Então, galera, entramos agora nos peixes com mandíbula, os gnatostomados. Na verdade, não são só os peixes, mas todos os animais que possuem mandíbula são gnatostomados. Mas aqui nós temos dois grupos, que são, como eu já disse anteriormente, os condrictes, que são os peixes cartilaginosos, com esqueleto cartilaginoso, e os osteics, que são aqueles com esqueletos ósseos. Nós vamos dividir os dois grupos e vamos agora aprofundar nos condrictes. Então, dos condrictes, primeiro, para falar da mandíbula um pouco e qual a importância dela para os seres vivos. Ela aumentou em muito a nossa eficiência alimentar, porque aqueles peixes ou animais que são carnívoros, eles conseguem agora ter uma habilidade maior para a caça. Então a presa passou ali, uma dentada, consegue então apanhar a presa com maior facilidade. E aqueles que são herbívoros, aumentou em muito o seu leque de possibilidades de alimentação. Por exemplo, o tambaqui tem a mandíbula tão forte que ele consegue quebrar sementes que possuem cascas muito duras e consegue retirar de lá de dentro o alimento para o seu sustento. Então isso ampliou a capacidade de alimentação desses animais. A mandíbula, a importância dela para os animais está do ponto de vista da eficiência alimentar. Mas a gente fica pensando assim, professor, mas esses indivíduos, como é que essa mandíbula surge a partir dos agnatos que não tinha mandíbula, no processo evolutivo, depois como é que surge a mandíbula? A teoria mais aceita hoje, você teria que assistir depois aulas de evolução para entender isso, mas vou dar um pitaco aqui, um leve pitaco. A teoria mais aceita é que animais que tinham esqueleto nas brânquias, ou seja, os arcos esqueléticos branquiais, eles foram migrando depois para essa parte frontal e formaram então os ossos da mandíbula, aumentando a eficiência alimentar. E como é que eles vão migrando, professor? Uma sequência de mutação e seleção de características desses indivíduos, a partir do que nós chamamos de seleção natural, vai aumentando essa eficiência dos ossos árqueos branquiais, formando então uma eficiência maior no processo alimentar, que seria o aparecimento da mandíbula, tá certo? Mas só um pitaco aqui para que você possa entender isso daí. E essa mandíbula então aumentou a eficiência dos condrictes do ponto de vista dos caçadores, aqueles que são predadores como o tubarão, e agora a mandíbula muito forte deles, criou-se aqui uma máquina de caçar. Para além disso, como se não fosse isso já espetacular, os tubarões, bem como os condrictes, agora, diferente dos agnatos, possuem nadadeiras laterais, surge essa novidade, e ainda por cima uma nadadeira ventral, ou nadadeiras ventrais. E quanto mais nadadeira no corpo de um indivíduo extremamente hidrodinâmico, maior é a eficiência desse indivíduo em se deslocar em um ambiente hídrico, e agora com a mandíbula forte ele consegue caçar e virou uma verdadeira máquina de predação. Então por isso os tubarões têm uma grande eficiência na caça. Mas isso é detalhe. Nós vamos ver lá na frente que tem ainda outros aparatos aqui que o tornam um predador ainda muito mais eficiente. Beleza? Mas além disso, esses animais, eles possuem um sistema de excreção à base de ureia. Como assim, professor? E por que isso é importante? Veja bem, imagine um tubarão novamente. Ele está vivendo no oceano, está vivendo no mar com grande quantidade de sal. Um animal em um ambiente com grande quantidade de sal tenderia a se desidratar. Um tubarão, ou uma raia ou uma quimera. Eu não falei para vocês no início, mas os condrictes são tubarões, raias e quimeras, tá? Esses daqui são os principais.
Tem uma diversidade maior nos tubarões, nas arraias. As quimeras é um grupo mais primitivo, com menor diversidade, mas tem a sua importância dentro dos condríptes. E além disso, eu acho eles de uma beleza exótica muito peculiar. Mas enfim, então, como é que esses animais não vão desidratar em um ambiente com grande quantidade de sal? Eles têm, primeiro, a sua excreção à base de ureia, que limita muito mais a quantidade de água que será retirada no processo da filtragem. E ainda por cima, eles têm um sistema que retém a ureia no seu corpo por um longo tempo. Então a ureia fica ali na carne dele, na musculatura dele, e impede, por exemplo, que haja troca gasosa por osmose, no que nós chamamos equilíbrio osmótico desses caras. Eles têm uma regulação osmótica à base da retenção de ureia na sua musculatura. Por quê, professor? Porque a concentração de sal da ureia mantém a concentração do corpo desse indivíduo parecida com a concentração da água do mar. E aí eu não tenho a troca de água por meio, então, do transporte de membrana de osmose que nós já estudamos anteriormente em citologia, beleza? Então, a ureia serve para manter o equilíbrio osmótico desses animais. Uma outra característica ainda deles é que eles possuem uma estrutura de escamas chamadas de placoides. Então, as suas escamas são placoides com uma hidrodinâmica muito bem elaborada, o que aumenta ainda mais a eficiência desses animais no deslocamento por dentro dos ambientes hídricos. Esses animais possuem, obviamente, o sistema digestório completo, né? Assim como os demais peixes, só que nesse caso a boca deles é ventral. Eles possuem tanto raias quanto quimeras, e mesmo os tubarões possuem a boca ventral aqui embaixo. A boca do tubarão não é aqui na frente. Ele possui uma estrutura parecida com um torpedo aqui na frente, que aumenta a sua hidrodinâmica, mas a boca é por baixo, é ventral. Não sei se vocês já perceberam isso. Isso é uma característica de todos os condríptes. Além disso, do sistema digestório, eles possuem dentro do seu intestino um tubo circular na forma de espiral. Então, eles possuem uma espiral dentro do tubo digestório, o que aumenta a eficiência na captação dos nutrientes, na ingestão dos nutrientes. Porque o nutriente que vai passar ali pelo intestino, ele demora mais a passar, posto que tem uma espiral, que é um anteparo, que está forçando, então, aquele intestino a absorver mais nutrientes ainda daquilo que foi ingerido por eles. Posteriormente, isso vai ser liberado na excreção pelo ânus do animal, posto que o seu sistema digestório é completo. No processo reprodutivo, esses animais são dioicos, né? Possuem os dois sexos, nós temos tubarão e tubaroa, né? E eles são o que nós chamamos de ovovivíparos. Inclusive, no meu Instagram, uma vez eu deixei lá um vídeo que fez muito sucesso de uma arraia tendo filhotes. E as pessoas pensam, a arraia está parindo, professor. Quase isso, porque na verdade arraias e tubarões, bem como quimeras, eles botam ovos, mas só que os ovos ficam dentro do seu organismo, ficam presos dentro do organismo. Então existe o ovo de tubarão, mas só que eles ficam dentro do corpo da fêmea. Depois esses ovos eclodem e aí os tubarõezinhos, bem como as raiazinhas, conseguem sair do corpo da mãe, beleza? No caso do tubarão ainda é mais dramático, porque às vezes quando tem dois irmãos ali, eles brigam e um irmão acaba comendo o outro. Então o irmão que nasce é o vencedor, olha só, já se preparando para a vida de predação que não vai ser nada fácil. E além disso, essa estrutura desenvolvida de que nós chamamos de ovoviparidade, ela é por conta também que esses animais existem, como são predadores, eles possuem muitos inimigos na natureza. Então eles precisam carregar os ovos com eles, o que aumenta, por exemplo, a eficiência em ter filhotes e se reproduzir. Beleza, galera? Vamos dar um pitacozinho ainda sobre tubarões e raias aqui para você entender melhor como são essas duas máquinas de caça. Então, tubarões, para além de tudo isso que eu já falei,
ele consegue projetar a mandíbula. Então, se você assistir o filme lá ou vai assistir depois o filme Tubarão, você vai ver que ele projeta depois, a mandíbula dele ainda sai para aumentar a eficiência na mordida ainda, para ampliar a capacidade de mordida. E para além disso, se ele no momento do ataque perde um dente, esse dente depois nasce novamente. O contrário da gente, por exemplo, que o nosso dente nós perdemos, já era, se quiser repor vai ter que fazer um implante. Tubarão não, perdeu um dente, aquele dente novamente vai nascer nele. E ele não tem só uma carreira de dente, ele tem várias carreiras de dente que aumenta ainda mais a eficiência da mordida. Para além disso, todos os peixes, não são só os tubarões, mas todos os peixes possuem uma linha lateral. Essa linha lateral é como se fosse um órgão do sentido, que tem células especializadas em captar movimentações na água. Então, por exemplo, se você bateu a mão na água, o peixe que está ali já sentiu que tu bateu a mão na água e ele já vazou fora, né? Nadou com toda a rapidez do mundo para longe de você, para fugir. O tubarão ao contrário. Você tocou na água, ele sente ali e já vem, nhaque, na tua mão ou na presa. E principalmente se a presa estiver se batendo muito, ele vê que está em desespero e ele vai atacar. Além da linha lateral, que é muito bem desenvolvida no tubarão, para perceber essas movimentações, ele tem duas ampolas de lorezinha aqui na frente, que servem para captar movimentações elétricas na água, pequenas descargas elétricas. Então, se tu mover um músculo, tu tem um sinal elétrico liberado na água, o tubarão sentiu e tu, tá ferrado agora, porque ele vem com toda a velocidade da sua hidrodinâmica, abrindo a sua mandíbula, projetando com suas várias carreiras de dente e acabou com a presa, né? Com uma bocada só. Então, esses caras são uma verdadeira máquina de caça. E as raias, professor? As raias, elas são animais achatados, vocês sabem disso. Tem na ponta da cauda um esporão, que serve para inoculação de veneno. Então, se você pisar em cima dela e estiver passando ali, ela pode te ferrar com isso. E aí, a partir disso, ela inocula veneno na vítima, né? E deve doer. Eu nunca fui ferrado de arraia. Põe aí nos comentários se você já foi e a dor que você sentiu, que deve ser absurda. Algumas conseguem emitir sinais elétricos na água, a boca é ventral e os olhos são na parte dorsal. Ele é achatado, ou ela é achatada dorso-ventralmente. Beleza, galera? A diversidade de raias ou arraias, tanto faz, ela é tão grande que nós temos animais que são marinhos e animais de água doce, né? Nós temos as jamantas, aquelas raias gigantescas no oceano, e as nossas pequenas raias aqui no Rio Xingu. Quando você estiver por aqui tomando banho em uma praia lindíssima, tome muito cuidado com esse bicho, porque o seu veneno é poderoso. E lembre-se, ele é parente dos tubarões, o que torna ainda o passado dele ou o seu currículo muito mais difícil de ser encarado. Então, cuidado com as raias, beleza? Mas para a gente finalizar então o nosso estudo sobre peixes, vamos aprofundar no próximo grupo, que é o grupo dos osteics. Então, quem são esses caras? Vamos ver agora. Então, galera, o nosso último grupo e o principal, mais diversificado, também aquele com maior complexidade dentro do grupo, são o dos osteics. Então, aqui, galera, eu estou deixando para vocês sempre o nome, né, mais popular, mais aportuguesado, e ao lado o nome mais científico para vocês depois quiserem procurar, pesquisar. É sempre importante você tá na internet aí, então vai procurando as imagens, está falando dos bichos aqui, vai procurando a imagem do animal, da espécie, e com a imagem sendo projetada, você criar uma familiaridade maior com essa espécie e ir guardando no seu cognitivo para você ir acumulando conhecimento. Beleza? Então, tá aí, nós temos agora esse último grupo de peixes que são os osteites. Então, quem são eles? Obviamente, o mais importante aqui, eles possuem um esqueleto ósseo. A estrutura esquelética dele é a base de
osso mesmo, por isso são chamados então de osteíctides. A boca dele, diferente dos condríctides, é anterior, ela não é projetada para baixo, ela é anterior, à exceção de algumas espécies, né, alguns grupos que têm a boca projetada para baixo, como, por exemplo, os loricarídeos, o grupo que eu trabalho, que são o grupo dos cascudos, que tem a boca projetada para baixo, como uma ventosa, que serve inclusive como sucção para eles segurar no substrato. Esses animais são de corredeira, então eles têm que estar adaptados a estes tipos de ambiente, beleza? Uma outra característica ainda importante é que a escama deste cara não é placóide, é uma escama dérmica, ou seja, a escama sai da derme dele, é produzida a partir daí. Existem vários tipos de escama, mas isso não é muito pedido nos vestibulares, eu nem vou me aprofundar muito aqui. O importante é você saber também que esses indivíduos têm a sua excreção à base de amônia, como já havia falado. Então, diferença com os condríctides, porque os condríctides é a base de ureia, esses indivíduos é a base de amônia, ou seja, libera muito mais água, então tem uma outra forma de retenção de sais e de osmorregulação. Porque tu sabe, tem osteíctides que são de água doce e de água salgada. E como é que eles fazem isso? Respondendo aquela primeira pergunta lá do início do vídeo. Peixe bebe água? Bebe. E ele bebe água como, professor? Ele tem uma estrutura também chamada opercular, que serve para guardar as brânquias aqui, que ele fica abrindo no processo da respiração. Vocês já viram isso, né? É o opérculo dele. Então ele abre a boca, o opérculo se abre também, a água passa por dentro das brânquias e ele consegue captar então o oxigênio dissolvido na água. Mas uma parte dessa água ele engole e bebe a água para fazer o seu processo de regulação osmótica. Nos peixes de água doce, eles vão liberar essa amônia com grande quantidade de água. Então, eles estão o tempo todo bebendo água e também liberando amônia. Se você bebe muita água, você vai urinar muito também, e é isso que ocorre com os peixes de água doce. Como tem pouco sal, ele consegue manter o equilíbrio osmótico com facilidade. Já os peixes de água salgada, o que eles vão fazer? Eles têm um processo parecido, porém, no momento em que a água também passa pelo opérculo, ele consegue reter os sais. E aí também a água que ele engole para fazer o processo de regulação osmótica também, ele vai retirar esses sais que está nessa água a partir também das suas brânquias. Então ele consegue retirar sais pelas brânquias, diminuindo o potencial de soluto dissolvido na água e vai manter muito mais essa água no corpo, evitando engolir mais água e diminuindo a quantidade de amônia liberada. Então, o peixe de água doce faz muito xixi direto e o peixe de água salgada nem tanto assim, porque ele vai mantendo a água no seu corpo para manter o padrão de regulação osmótica. Beleza, galera? Esse é o processo da excreção desses indivíduos. Além disso, os osteíctides também têm uma estrutura muito importante para reduzir a quantidade de energia, que é a chamada bexiga natatória. Eu não sei se você já viu alguém fazendo peixe ou você mesmo preparando um peixe ali para comer. Quando tiram as vísceras de dentro do peixe, tiram um saquinho lá de dentro cheio de ar. Talvez vocês já tenham visto isso. Aquilo é a bexiga natatória. Ele serve para economizar energia, porque o animal não precisa fazer força para ir para cima ou ir para baixo. Ele simplesmente enche de ar e sobe, diminui de ar e desce, e assim ele vai regulando o seu padrão ali nas camadas de água de acordo com a bexiga natatória, que ele vai enchendo de ar ou diminuindo de ar. Isso economiza muita energia para eles. Para além disso, eles possuem uma outra eficiência complexa, que a sua nadadeira é raiada. Ela parece lex e ela é flexível, diferente dos osteíctides, quer dizer, dos condríctides, né? Então ela é flexível e raiada. Isso é muito importante na locomoção e na habilidade que esses caras possuem de ficar ali parados na água, se mexendo com grande facilidade no ambiente hídrico. Tranquilo? Nós temos ainda, para finalizar, o grupo dos osteíctides dividido em dois grandes grupos, que são os actinopterídeos e os sarcopterídeos. Quem são eles? Vamos ver agora. Então vamos lá, para aprofundar no conteúdo, vamos então aos actinopterídeos. Galera, os actinopterídeos são mais diversificados, possuem uma diversidade gigantesca.
A nadadeira deles são raiadas, como a gente já havia falado, a maioria são ovíparos e basicamente são todos os peixes que você conhece, aqueles que você come, o tucunaré, o pacu, o tambaqui, ou mesmo os loricarídeos, como eu falei, de todos os cascudos. Aqui no Rio Xingu é o que nós chamamos de Acarilândia, porque tem uma diversidade enorme de acaris, tem o famoso acari-zebra, tem o acari-pão, que é o que eu trabalho, que é o Ipancistro SP. Nós temos também o Bariancistro chantelos, que é o acari amarelinho, muito lindo também, ele sendo mostrado aqui para vocês. Mas nós temos o preto velho, enfim, nós temos uma gama de possibilidades aqui de acaris nessa região, porque é uma região com grande quantidade de corredeiras e pedras, o que promove, por exemplo, microhabitats de locas que ele consegue então se esconder e promover ali uma diversidade a partir de especiação que é inimaginável. Tem muita espécie de acari aqui ainda para ser estudada e eu estou no paraíso dos acaris, por isso é muito legal estudar esses caras. Então, todos eles são o que nós chamamos de acnopterídeos. Agora, os sarcopterídeos, que são o nosso último grupo, eles são dos peixes que têm a nadadeira lobada. Ou seja, ele tem uma estrutura antes de chegar na nadadeira, que é esse lobo da nadadeira, que inclusive há uma teoria de que eles seriam então os descendentes dos tetrápodes. Ou seja, foram eles que depois conquistaram o ambiente terrestre e deram origem aos anfíbios, que são aqueles que têm a vida parte na água e parte na terra, é isso que significa anfíbio. Esses animais são os mais primitivos dentro dos osteíctes e tem inclusive um dos exemplares aqui sendo mostrado para vocês, que é o considerado um peixe, um fóssil vivo, dada a sua espécie ser muito antiga. Então, peixe de nadadeira lobada, sarcopterídeo, talvez o descendente dos tetrápodes. Como se isso já não fosse tão fantástico, eles ainda alguns são pulmonados, o que dá mais uma pista de que seria ali um passo significativo para conquistar o ambiente terrestre. Mas a conquista do ambiente terrestre já é uma outra história. Todos os tetrápodes dependem deste cara, então no fundo nós também somos peixes, mas para entender por que isso, já é uma próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra no próximo vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo também. Deixar o seu comentário com dicas e sugestões. Deixar também ali a tua pergunta sobre os próximos conteúdos, se tiver, ou se esse conteúdo você ainda tiver alguma dúvida, deixa lá. E de olhar lá embaixo. Tá vermelho? Tá vermelho? Então, senta o dedo lá, se inscreve no canal, assina o sininho de notificação que vem muita coisa boa por aí e a gente se vê no próximo vídeo e até lá vocês já sabem. Falou!